O delegado-geral da AMP respondeu por uma nova aliança com Freud quando lhe perguntaram, num déjà de surpresa exclamativa, se a AMP seria a IPA lacaniana. Porque somos uma escola em formação e que a nós nos é perguntado se estamos desejosos de nos constituirmos numa quinta escola da AMP, mas primeira por ela fundada, nós dizemos que queremos contribuir para que essa nova aliança com Freud se faça mais forte ainda. Eu saí do Recife para fazer um trabalho de... Eu tinha uma bolsa na Salpêtrière, em psiquiatria infantil. Aí fui me matricular na Faculdade de Medicina como assistente estrangeiro no curso do Michaud, que era o professor, e eu acho que aí tinha uma lacaniana da Bélgica que vinha trabalhar um dia por semana, e eu fui trabalhar com ela no departamento de psicoterapia, fazia parte da bolsa. Eu acho que ela deve ter sacado, me falou de psicanálise, eu não sabia o que era, no Recife não tinha nada ainda. Enfim, eu me vi numa análise com a bolsa que durava 2 anos e eu fiquei 11 anos. Né? 11 anos? Por conta da análise e tudo isso. E eu estava começando a dominar um pouco mais a teoria, tudo isso, e aquela referência ao ensino de Lacan, através do curso de Jacques Lamillère, foi que fez um caminho para mim, para uma decisão, inclusive, de me desligar da antiga IPA, onde eu fui membro dela, né? E em Paris, uma vez conversando com o Jacques Lamillère, não tinha nada no Rio, os meninos do Rio não tinham chegado. E ele disse assim, olha, a gente ainda não tem nada no Rio, mas como você mora lá, vai para São Paulo e procura um grande amigo nosso, que era o Jorge Forbes, porque você pode começar a ter um contato no trabalho que se faz no campo freudiano no Brasil. Aí eu passei aí para São Paulo, fui muito bem acolhido pelo Jorge, era a biblioteca freudiana naquele começo. Participei de toda a evolução na direção da escola, sobretudo Iniciativa Escola. Fala um pouco da Iniciativa Escola. Iniciativa Escola tinha uma vertente que era propriamente política, porque existiam em São Paulo vários grupos já de inspiração lacaniana, né, eu diria assim, e eu terminei indo para todas as etapas da Iniciativa Escola até a fundação da escola. Eu fui o primeiro presidente de sessão do conselho, viajei com o Miller até o Rio no dia seguinte para a fundação da Seção Rio, e aí a trajetória não parou, fui da diretoria da escola, da terceira diretoria, e fui 4 anos do conselho, né? E aí a minha militância pelo lacanismo... Participou também do Cartel do Passe, não? Participei do Cartel do Passe de entrada, né? E essa foi uma experiência fundamental para mim, foi talvez a experiência mais rica. O êxtimo do nosso cartel era o Miller, e aí a gente aprendeu muito, sobretudo depois da cisão de Barcelona, né? Onde a gente enfrentava coisas interessantes, assim, por exemplo, nunca me esqueci uma vez, através de um passador que colocava uma questão para o cartel, de alguém que estava pedindo para entrar na escola como membro através do passe de entrada, né? E esse passador falou para a gente que tinha uma certa dificuldade em transmitir o pedido dessa pessoa pelo fato de ela continuar se analisando com o analista dela que tinha participado da cisão, não estava mais na escola. E eu nunca esqueci uma coisa que o Miller disse nessa hora. Ele disse, olha, a rigor, um dispositivo de passe é suposto poder deduzir a relação do passante com a causa analítica sem sequer vocês saberem quem é o analista da pessoa. Isso para mim foi um marco, porque eu entendi a dimensão da coisa, que apesar de haver uma política, mas a questão do passe poderia transcender essa pequena política de cisões. Para mim, pessoalmente, foi muito revigorante reler os textos de fundação da escola.
tendo do Lacan, os primeiros textos, a proposição, o ato de fundação. E, na minha experiência, sobretudo como supervisor, eu tenho um cuidado muito grande para tentar ajudar, não é, o jovem analista a construir o seu referencial teórico numa dimensão de entender o conceito sempre ligado àquela prática que ele está iniciando na escola. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que a gente não perdesse na escola essa ideia da psicanálise, essa definição da psicanálise como uma praxis, quer dizer, a aceleração na direção do último Lacan, eu sinto na experiência de supervisão que está falseando um pouco a escuta, as pessoas estão querendo ver imediatamente o que do último Lacan aparece, entendeu? E na formação, essa dimensão de entender os conceitos lacanianos a partir da própria análise e da análise dos pacientes, quer dizer, como se em determinado momento pudesse ainda, e necessária, me parece, seria a surpresa de dizer, eu vi essa coisa aqui da teoria na minha análise, ou eu estou vendo isso num paciente que eu tenho. Essa presença da prática na direção da teoria me parece fundamental de ser mantida na escola, senão a gente vai partir para um avesso da coisa, uma teoria que quer ver se a clínica responde ao que eu sei. Então a gente vai querer que o paciente, num certo sentido, se identifique com o nosso ideal teórico, entendeu? Das últimas lições de Lacan. Não sei se você tem essa impressão, atualmente se preocupa tanto com o ato, que as pessoas estão desaprendendo um pouco a escutar. Eu acho que essa dimensão é fundamental, exatamente de preservar, sobretudo no âmbito da supervisão, fazer com que as pessoas se dediquem a escutar, entendeu? Que é o fundamental do nosso trabalho, né? Quem vai trazer os significantes não é a teoria que eu leio atualmente, mas é o paciente, né? Senão a gente não mantém a singularidade do caso a caso. Como Freud pode ajudar o jovem analista lacaniano? Eu acho que isso depende muito da gente que está dispensando a formação, está entendendo? Ao mesmo tempo em que a gente fornece o avanço da psicanálise através do ensino de Lacan e do trabalho da orientação lacaniana de Jacques Alain Miller, cabe a nós fazer essa correlação permanente com o início da psicanálise. Por exemplo, numa discussão de uma mesa aqui, nesse congresso, eu me lembrei de uma coisa fundamental que eu falei com o Han, depois eu disse, olha, a gente esqueceu nessa discussão toda sobre gozo do corpo, gozo do órgão, etc., de uma das 5 psicanálises fundamentais do Freud, o Pequeno Hans, onde ele ficava perplexo com aquilo que acontecia naquele corpo que se gozava. As pequenas ereções, como diz o Freud. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de trazer a essência da escuta de Freud, entendendo? Para tudo que a gente dispensa em termos de formação, como o avanço da psicanálise, orientação lacaniana, etc. Eu acho que depende mais da gente do que exigir isso do jovem, porque ele já encontra a escola falando desse avanço, mas eu acho que a gente não deveria esquecer, sobretudo na clínica psicanalítica, a história da descoberta da psicanálise, como é que Freud foi escutando isso e formulando uma teoria, não é? Eu sou muito otimista em termos do trabalho que a gente faz das análises. Quer dizer, eu acho que a gente tem de jogar cada vez mais sujeitos aí no mundo que tenham passado pela experiência da análise. Quer dizer, serão cabeças pensantes no mundo marcados pela experiência da singularidade de cada um, que eles tiveram dentro da experiência analítica deles. Isso não quer dizer que o analista não deva exatamente se preocupar, como a gente se preocupa, com questões atuais, por conta de todo o reflexo que tem na própria constituição, digamos assim, né, da população que vem à nossa clínica.
Mas onde eu sou mais pessimista é que às vezes há um entusiasmo sobre o analista presente no mundo, como se o olhar que a gente joga sobre o mundo, é bom que a gente diga como é que a psicanálise pode olhar isso, mas nunca achando que ela tem uma visão do mundo que vai mudar o mundo. Os sujeitos analisados, eu acho que eles vão mudar o mundo, porque onde eles estiverem presentes, esse olhar deles é diferente. Agora, onde eu sou um pouco pessimista é exatamente nesse grande entusiasmo pela presença do psicanalista no mundo, porque eu não vejo muito como isso pode mudar o mundo. Isso pode diagnosticar o mundo, mas a gente tem um limite muito grande em transformar esse mundo via a psicanálise. Nem acho que seja a função dela. Quer dizer, uma certa humildade quanto ao que ela é possível, a como o psicanalista pode, por exemplo, afetar um sujeito no seu modo de gozo, eu acho que isso continuará restrito a gente formar cada vez melhor o profissional, aquele que vai exercer a psicanálise, para que esse trabalho do 1 a 1 continue. Que haja uma população que se beneficiou da experiência e da subversão que Freud trouxe com a descoberta do inconsciente. Eu acho que isso é, para mim, por onde a gente deve insistir, né, na boa formação do analista.